Será que realizar as manipulações na coluna vertebral é seguro? Ou realmente coloca o paciente ou qualquer pessoa que vai receber essa intervenção sob risco? É disso que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar o conteúdo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que se passa aqui. A gente publica 2 vídeos por semana, então tem bastante conteúdo. As manipulações vertebrais são técnicas manuais de alta velocidade, né, a própria técnica em si, e as pessoas confundem muito, né, com colocar a coluna no lugar, porque faz aquele estralo, né? Então, às vezes, quando eu vou fazer uma técnica que eu chego no fim do movimento que a minha vértebra deixa, eu faço um movimento curto e rápido. O deslocamento de ar, muitas vezes, gera o que a gente chama de o pop, né? O barulho. Porém, tem vezes que a gente realiza a manipulação vertebral e não faz barulho. Mas a gente usa parâmetros para entender se essa manipulação funcionou, como, por exemplo, parâmetro de dor e parâmetro de movimento. Toda vez que a gente utiliza as manipulações vertebrais, a gente espera como resultado, pelo menos, ganho de amplitude de movimento, alívio de dor e sensação de bem-estar do paciente. Então veja bem, já são 3 pontos que são 3 pontos muito positivos que podem ser utilizados para o tratamento e, na verdade, devem ser utilizados. Só que aí vem um ponto muito importante. Quem vai utilizar? É o quiropraxista, é o osteopata, é o fisioterapeuta, é o massagista, é o personal. Calma, né? A gente não está apontando o dedo em profissão, em quem vai fazer, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Quem vai realizar a técnica tem que ter o treinamento adequado para realizar a técnica. Por quê? O treinamento adequado não é simplesmente a aplicação da técnica. A aplicação da técnica, vou ser bem sincero, e eu como professor de fisioterapia manipulativa, eu te garanto, a aplicação da técnica é só treinar. É aprender como faz e treinar. É treino, é mão, é tempo de aprendizado. O grande lance é quando eu posso fazer, em quem eu posso fazer. Por quê? Antes de aplicar a técnica, tem que ter avaliação. Existem critérios de avaliação para entender, inclusive, risco. Existem, por exemplo, algumas até variações anatômicas na coluna cervical, até da artéria vertebral, né? Que é um ponto importante, né? Muita gente fala, não pode manipular o pescoço porque pode romper a artéria, dar um AVC. Você sabia que a artéria vertebral ela pode romper, inclusive, sozinha? Eu já tive paciente que fez o rompimento da artéria fazendo excesso de rotação cervical, né? Então, a coluna cervical ela tem uma grande mobilidade. Então, muitas vezes, quem não sabe realizar a técnica, por exemplo, faz a manipulação da cervical só com rotação. E aí põe muita tensão mesmo aqui na artéria vertebral. E aí pega um paciente que já tem uma alteração anatômica e aí pode romper. Então existe esse risco, né? Para não correr esse risco, histórico do paciente, testes específicos. Isso tanto para a coluna cervical quanto para a coluna lombar. Poxa, coluna lombar e coluna torácica, a manipulação ela acaba até sendo mais segura porque tem menos restrições anatômicas, mas mesmo assim tem que entender os critérios. Então, não deixa qualquer um manipular a sua coluna, né? É assim que você corre risco. E as automanipulações, Bernardo? Eu mesmo pegar meu pescoço, ficar girando, virando. Olha, existe um outro conceito também sobre manipulação, né? Por exemplo, olha, se eu faço aqui, ó, deixa eu ver se faz, ó. Não fez. Mas, muitas vezes, só de rodar aqui, a minha torácica manipula, faz plac, dá um barulhinho lá, faz um clack. Isso é uma manipulação, isso é uma automanipulação. Porém, eu não estou forçando nada, chegando no fim, querendo ganhar, né? A ideia de que eu preciso fazer força para colocar no lugar, eu vejo que muitas vezes as pessoas se machucam dessa forma. Com as manipulações vertebrais, a gente não coloca e nem tira nada do lugar.
Isso é um erro. Na verdade, isso é um erro histórico, né? Se a gente pega desde os primórdios da fisioterapia manual, a gente vai ver que se preconizava isso, porque não entendia muito sobre os efeitos neurofisiológicos. Hoje em dia a gente já sabe, a ciência já mostrou o que funciona, o que não funciona e como é o provável mecanismo de ação. Então, concluindo, existe sim segurança para as manipulações na coluna vertebral, tanto lombar, quanto cervical, quanto torácica. Como eu falei, o treinamento é super importante, então quem vai realizar a manipulação tem que estar bem treinado e tem que existir uma avaliação prévia para diminuir os riscos, porque se tiver risco, não pode submeter uma manipulação, tá? Que fique muito claro essa informação para todos. E existem outras possibilidades de terapia manual, inclusive, que a gente pode utilizar ao invés da manipulação. Mas isso é um tema para um outro vídeo que tem bastante coisa para a gente abordar também. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e espero também que ele tenha te ajudado a tomar algumas decisões. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele, né? Manda sua pergunta. Como eu sempre digo aqui, a sua pergunta muitas vezes vira um conteúdo. Então, além de eu te ajudar respondendo, eu posso ajudar muita gente. Eu não, né? Nós. E também, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar todas as nossas atualizações. Aproveita e te convido também para conhecer as minhas outras redes, podcast, Fisioresenha, TikTok, Instagram, enfim, o que a gente tiver aí para conseguir se comunicar bem. Até o próximo vídeo.